Sequência é um conjunto de elementos que possui determinada ordem ou padrão. Por exemplo, o calendário, que apresenta a relação ordenada dos meses do ano, a lista de chamada dos alunos de uma classe em ordem alfabética, ou ainda os anos em que o Brasil foi campeão mundial de futebol. Em matemática, cada um dos elementos das sequências numéricas é denominado termo. Os termos de algumas sequências obedecem uma regra, que é a lei de formação dessa sequência. Por exemplo, nesta sequência dos números ímpares, cujo primeiro termo é 1, podemos escrever uma lei de formação assim: a partir do número 1, cada termo seguinte do conjunto é encontrado somando-se 2 ao seu antecessor. Se chamarmos de AN o termo que ocupa a enésima posição na sequência em questão, podemos determinar esse termo por meio desta expressão. Assim, para encontrar o segundo número ímpar da sequência, somamos 2 ao primeiro. Para encontrar o terceiro termo, somamos 2 ao segundo e assim por diante. Esta é outra lei de formação da sequência dos números ímpares. Ao atribuir valores a n, obteremos os termos da sequência. Note que a lei de formação da sequência nos permite determinar todos os seus termos, bem como a posição em que cada um deles se encontra. Observe agora essa outra sequência. Sua lei de formação é: os 2 primeiros termos são iguais a 1, e cada termo, do terceiro em diante, é a soma de seus 2 antecessores. Essa lei pode ser representada por esta expressão. Essa sequência é a solução de um problema proposto no livro Liber Abac, escrito pelo famoso matemático italiano Leonardo Fibonacci. A obra foi responsável pela disseminação dos números indo-arábicos pela Europa Ocidental. A sequência que foi utilizada na resolução do problema, exemplificado por coelhos, ficou conhecida como sequência de Fibonacci. Primeiro, coloca-se um casal de coelhos recém-nascidos em um pátio fechado. Supondo-se que, a partir do segundo mês de vida, a cada mês, tanto esse casal quanto os casais formados pelos seus descendentes dão origem a um novo casal de coelhos, quantos casais de coelhos estarão no pátio ao final de um ano? Observe o diagrama. Cada linha representa o decurso de um mês, e os números à esquerda mostram o número de casais existentes até esse período. Perceba que o número de casais em cada fase corresponde à sequência de Fibonacci. Existem muitas situações em que essa sequência se verifica. Veja este exemplo da construção de um retângulo que lembra a concha de um náutilo. Construímos, ao lado de 2 quadrados de lado 1, um quadrado de lado 2, formando em conjunto um retângulo de 3 por 2. Em seguida, construímos outro quadrado de lado 3, formando um retângulo de 3 por 5. Se seguirmos indefinidamente esse padrão de construção, os lados dos futuros quadrados formarão a sequência de Fibonacci. Nesta mesma figura, se traçarmos arcos inscritos em cada um dos quadrados, obteremos a espiral que se observa na concha do náutilo.